Bom, o projeto de lei do novo Código Ambiental do Rio Grande do Sul foi encaminhado para a Assembleia Legislativa. A proposta quer diminuir a burocracia para quem pretende empreender aqui no estado. Sobre o assunto, nós contamos com a presença do secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, Arthur Lemos Júnior. Boa noite, secretário. Seja bem-vindo. Boa noite, Luiz Gustavo. Uma satisfação estar aqui no Conexão RS. Bom, secretário, vamos começar primeiramente, de que forma o Estado do Rio Grande do Sul pretende agilizar os licenciamentos ambientais que envolvem empreendimentos aqui no nosso estado. A partir desse projeto do novo Código Ambiental, como é que vai funcionar isso? Bom, primeiramente, a ideia é qualificar, com gestão, estes licenciamentos, Nós evitamos usar a palavra agilizar para não passar a sensação para a sociedade Sim. que é um afrouxamento, são menos controles, em absoluto. Como foi até uma proposta do plano de governo do nosso governador Eduardo Leite, onde vinha-se com a proposta de um licenciamento ambiental por compromisso. Para aquelas atividades que são de baixo impacto poluidor, permitir, onde o órgão ambiental FEPAM possui regras claras, conhecimento do que está solicitando, se permita apenas numa resposta de questionários e juntar os documentos necessários num processo eletrônico de licenciamento e um responsável técnico firmando e assumindo a responsabilidade por todas aquelas informações, apenas fazendo um checklist desses documentos, sem interação de horas técnicas de um técnico avaliando a qualidade do serviço, do trabalho apresentado, e fazendo o pagamento da licença, essa licença já está com o empreendedor. Hoje nós temos um licenciamento médio para todas as atividades. Sim. Um tempo médio de 120 dias por licença, o que a gente acredita que com a licença ambiental por compromisso, nas atividades, eu reforço isso porque a sociedade é importante saber, naqueles empreendimentos com baixo impacto ambiental, Sim. se permita entre 48 e 72 horas, essa é uma expectativa que nós temos do empreendedor já estar com a sua licença. Bom, na prática, para a gente poder vislumbrar como vai funcionar, e alguns exemplos de atividades econômicas que a gente pode citar aqui que devem ser as mais beneficiadas. Na prática, assim, para a gente poder entender. Bom, na prática, primeiro que será o Conselho Estadual do Meio Ambiente, onde está a sociedade representada, que identificará, dentro de uma tecnicidade proposta pelo órgão ambiental, quais as atividades poderiam se encaixar por essas. Mas a gente tem algumas projeções, Sim. tais como armazenamento de pescado, produção de joias sem que haja a manipulação de alguns insumos, alguns produtos químicos, Sim. produção de erva mate. Então, tem muitas atividades, a gente está algo em torno entre 20 e 25 atividades que já foram inicialmente mapeadas, mas que se a gente levar para dentro do órgão ambiental que carga de trabalho estas atividades levam para a FEPAM, nós estamos falando uma redução de 20% no tempo destes processos de avaliação técnica, onde a gente pode migrar este técnico para empreendimentos, para análise de processos mais complexos, em atividades que efetivamente degradam um pouco mais o meio ambiente. Sim. E você precisa ter uma atenção, ou até mesmo para fiscalização, para que a gente evite o dano ambiental, verifique se efetivamente está se cumprindo a legislação e as exigências do nosso órgão técnico. Secretário, algumas mudanças têm sido criticadas por ambientalistas. Entidades como a Agapan questionam a constitucionalidade do projeto. O presidente da associação chegou a dizer que a sociedade pode sofrer risco, e o empreendedor vai ficar com um passivo ambiental que ele não sabe de que tamanho terá. Francisco Milanês disse ainda que o Estado quer apenas multar e não educar. Como é que o senhor recebe essas críticas? Começo pelo fim. Em absoluto, o Estado quer educar efetivamente, tanto que está previsto na atualização, nesta evolução deste que é o texto encaminhado, que primeiro, naqueles que não têm reincidência, naqueles que aquele primeiro momento e um baixo dano naquela infração, o fiscal ele vai primeiro advertir, ele vai orientar. Não é esta a nossa intenção, ampliar, pelo contrário. Da mesma forma, eu assisti à entrevista do Milanês, que efetivamente mencionou onde o Estado teria que proteger o empreendedor. Na verdade, o Estado tem que, pelo princípio da boa-fé, acreditar que o empreendedor ele tem a capacidade, ele contratou um técnico especialista, não são somente os técnicos do Estado que sabem o que estão fazendo. O empreendedor ele contrata um técnico habilitado, também nós temos que dividir esta responsabilidade, aí buscando que o licenciamento acabe se transformando de forma mais célere, Sim. mas
aí o empreendedor assumindo a responsabilidade que aquilo que ele está fazendo, que ele está informando que vai fazer, ele vai efetivamente fazer. Sim. Agora, sobre essa responsabilidade, o Ministério Público também criticou o projeto. O subprocurador para Assuntos Institucionais do MP, Marcelo Dornelles, afirmou na segunda-feira que não é possível presumir que todos os empreendedores vão respeitar as leis ambientais. Parte da mídia tem usado a expressão autolicenciamento, vamos botar aqui entre aspas, tá? Quando a gente se refere ao novo projeto. Então, como o Estado vai ter controle sobre esses empresários que vão buscar esse licenciamento ambiental? Essa questão do autolicenciamento, a responsabilidade que eles vão assumir e até mesmo essa responsabilidade, o que pode vir a trazer eles se não assumirem. Não, com certeza. Ninguém acredita que todos somos ingênuos a acreditar que terá integralmente o cumprimento, mas a gente pode trazer dados com fatos concretos. Nesse primeiro semestre, a FEPAM fez 3 mil fiscalizações, algo em torno, arredondando, né, um pouco menos de 3 mil fiscalizações. Dessas próximas de 3 mil fiscalizações, menos de 25% se transformou em auto de infração, multa. Isso demonstra que nós temos uma parcela muito maior que cumpre a lei, que cumpre as exigências solicitadas pelo órgão, do que o contrário. O que nós queremos propor é que a sociedade, o bom cidadão, aquele que cumpre suas regras, segue a legislação, ele passe a ter uma capacidade de indignação com aquele que não cumpre, porque por vezes uma maioria é prejudicado por uma minoria que acaba descumprindo a lei. E nós não podemos penalizar a grande maioria, a maioria que cumpre a lei, que quer empreender, que sabe como fazer e o que pode fazer, por uma minoria que acaba descumprindo. Esse a gente tem que punir exemplarmente. Sim. E é isso que a gente tem que ter atenção. O novo projeto prevê algum tipo de tratamento especial para pequenos agricultores? Ele prevê, na verdade, que o pequeno agricultor, quando identificado que ele tem, às vezes, dificuldade, inclusive, de acesso à informação e tudo mais, que você primeiro oriente este pequeno produtor, né? Que você não vá para fazer uma fiscalização e você, vou sair multando como se aquela multa fosse suficiente para você conseguir fazer com que ele entendesse o que está acontecendo. Às vezes, o pequeno produtor ele precisa muito mais de uma orientação do que efetivamente ser multado por uma situação. Às vezes, ele faz uma supressão de uma vegetação e não foi por má fé, foi por desconhecimento que aquela espécie ele não poderia suprimir. Então, você está fazendo um trabalho aí sim, de advertência e também associado de levar conhecimento para ele do que ele pode e o que não pode fazer, esta sim é a atuação de que eu vejo que o Estado tem que participar da nossa vida como cidadão. Agora, o projeto não deixa de ser uma questão política, porque afinal de contas, o tema meio ambiente, preservação do meio ambiente é pauta hoje dos principais jornais do Brasil e do mundo, né? Tá todo mundo olhando para a preservação do nosso meio ambiente, do nosso ecossistema. O senhor acredita que essa proposta vai ser aprovada facilmente ou prevê algum tipo de dificuldade junto aos nossos parlamentares? Não será fácil, mas também não acredito que terá dificuldades. Eu acho que é um momento em que nós temos que, como sociedade, evoluir. Né? Temos que fazer agora o bom debate na Assembleia Legislativa, terão as audiências públicas, momento e oportunidade onde o cidadão poderá participar, estaremos nas audiências públicas propostas pelos deputados, deputado Frederico, deputado Gabriel Souza, deputado Elton Weber, será o momento de nós avançarmos. E é importante que se diga, se avaliou muito o cenário nacional e internacional de uma discussão de meio ambiente, mas nós com convicção acreditamos que encaminhar um projeto desta magnitude para a Assembleia Legislativa é porque nós temos, volto a dizer, convicção de que este projeto ele não é para atender um determinado nicho, um determinado setor. É para atender a sociedade. Não é afrouxar, não é diminuir, é ter mais proteção efetivamente. Nós temos, eu trago como exemplos, Gustavo, você por vezes multou lá em 2010 e o valor que é pago hoje em 2019 da multa, ela não sofre correção porque não há previsão legal para isto. Então são situações em que por 19 anos não se teve uma atualização na legislação e que nós ficamos dissociados da realidade. Tem outros elementos de proteção ambiental que nós não temos efetivamente na legislação, que não tem essa previsão e que o poder público muitas vezes não pode fazer porque ele não tem o ato discricionário de efetivamente executar daquela forma. Então a legislação ela precisa prever. Não vai ser também a legislação por si só, o texto da lei que vai desburocratizar. O texto da lei nos dará um norte para onde que nós podemos seguir. E este norte, aí associado com a gestão que a FEPAM vem empreendendo, um órgão extremamente qualificado, com bons técnicos,
técnicos, fazendo esse trabalho em conjunto, aí sim nós vamos verificar um ambiente mais favorável ao empreendedorismo, mas também para a proteção. Nós temos uma frase na Secretaria que é desenvolver para proteger. Nós não podemos acreditar que se nós paralisarmos com o desenvolvimento, a gente vai conseguir manter um meio ambiente intacto. Em absoluto, nós precisamos do desenvolvimento para verter recursos na proteção e na recuperação daquelas áreas que nós temos degradadas. Eu quero agradecer a presença. Muito obrigado por atender o nosso convite e trazer as informações, esclarecer esse novo projeto do Código Ambiental aqui do Rio Grande do Sul. Secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura aqui do Estado, Arthur Lemos Júnior, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado e até um próximo encontro. Eu que agradeço o convite. Sempre convidado, estarei aqui, Luiz Gustavo. Adorei estar aqui na Ubra TV. Muito obrigado mais uma vez, seja sempre bem-vindo.